Olá, crianças. O nosso capítulo 2 de Ciências dessa sexta-feira vai tratar sobre as cadeias alimentares, tá? Nós iremos dar continuidade à nossa unidade 4, que fala sobre cadeias alimentares, tá? Eu preparei aqui para vocês uns slides, né, onde nós, antes de iniciarmos, nós vamos retomar os conceitos de animais herbívoros, carnívoros e onívoros, né? Que nós já estudamos isso esse ano. Vocês estão lembrados que nós falamos que os animais, carnívoros, né, são aqueles que se alimentam de carne, os herbívoros de plantas e vegetais, e os onívoros são os que consomem tanto carne quanto os vegetais, certo? Então, nós iremos agora também fazer a relação entre os seres, esses seres, né? Como é que se desenvolve essa cadeia alimentar dentro do ecossistema, dentro do meio ambiente, tá certo? No livro de vocês, na página 28, né, a gente inicia esse assunto. Só que antes de iniciarmos, eu preparei aqui para vocês, um texto que fala por dentro das cadeias alimentares. Ele vem falando que as espécies que vivem em um mesmo ambiente, elas estão ligadas entre si, como elos de uma grande corrente. O motivo que as une é o alimento. Uns servem de alimento aos outros, transferindo-lhes a matéria que forma seus corpos e a energia que acumulam para realizar as suas funções vitais. O primeiro elo dessa cadeia alimentar é formado pelos vegetais, que usam a luz do sol da fotossíntese para produzir energia. Lembram que falamos na segunda-feira sobre as cadeias alimentares, né, que são os produtores. São esses que usam a luz do sol, né, a fotossíntese, para produzir energia. E por conta de serem os primeiros a receber a energia do sol, a única fonte externa de energia em nosso planeta, e a transformá-la, os vegetais são chamados de produtores, certo? Os elos seguintes da cadeia alimentar são formados pelos consumidores. São seres vivos que são incapazes de produzir o próprio alimento, conseguem comendo os seres vivos, né? Os outros seres vivos. Então, como eles não produzem o seu próprio alimento, eles vão se alimentar de outro ser vivo. Existe uma ordem entre os consumidores primários ou de primeira ordem, né? Que são os que se alimentam dos produtores. Os secundários, ou de segunda ordem, tá? Primários, primeira ordem. Secundários, segunda ordem. Alimentam-se de consumidores primários e os terciários. Bem, essa cadeia pode ter muitos elos de consumidores, dependendo da riqueza de espécies que convivem no mesmo ambiente, tá? Então, há ambientes tão diversificados que as cadeias alimentares elas acabam se tornando complexas teias alimentares, certo? Então, existem determinados tipos de cadeias alimentares muito complexos. Eu até vou deixar aqui também um modelo para vocês, tá? No final da aula, tem um modelo de uma cadeia alimentar, onde mostra aqui, os consumidores primários, secundários, tá? Os terciários e os produtores, tá bom? Olha aqui, nas cadeias alimentares, além dos produtores e consumidores, há também o importante elo dos decompositores, que também falamos na aula passada, que são seres que se alimentam de cadáveres, né? São eles os seres vivos capazes de degradar substâncias orgânicas, tornando-as disponíveis para serem assimiladas pelos produtores. Com eles, a cadeia alimentar é realimentada e pode perpetuar. Lembram que eu falei que esses seres, os decompositores, né, eles servem de quê? De adubo, não é? Para os produtores. A matéria e energia passam de um elo a outro da cadeia alimentar, dos produtores aos consumidores.
e destes aos decompositores. Parte da energia é consumida em cada elo, pelas atividades que os seres vivos desenvolvem para sobreviver. Aos últimos elos sobram parcelas para cada menores de energia. Daí falarmos em fluxo de energia. No caso da matéria, falamos em ciclo da matéria, uma vez que não há perda ao longo do trajeto. Entre os seres vivos que habitam esse planeta, podemos encontrar os mais diversos tipos e variações. Observem a imagem. E tal qual uma história sem fim, os cientistas tentam exaustivamente enquadrar e classificar essa imensa variedade de seres em grupos, para melhor estudá-los e entendê-los. Há desde pequenas bactérias até as grandes baleias, como há também desde os que produzem seu próprio alimento, como as plantas, até aqueles que dependem do alimento produzido pelos outros, como os animais. Não é à toa que se diz que a biodiversidade nesse planeta é imensa. Temos mesmo uma diversidade de formas de vida impressionante. Mas temos também um problema. Toda essa imensa variedade de seres vivos, ela está interligada com uma imensa teia viva e depende da energia do Sol que chega à superfície do nosso planeta. Para piorar nossa situação, há uma agravante. A energia do Sol que chega é pequena, apenas cerca de 10%, e conforme vai sendo usada pelos seres vivos, ela vai diminuindo. Vivemos, portanto, em constante luta em busca de energia e nossa forma de obtê-la é nos alimentarmos daqueles que a armazenam em seu organismo, tá? Então, nós temos aqui, cadeia, essa outra cadeia aqui, quando chega à superfície da Terra, a energia é fixada pelos vegetais através da fotossíntese. Depois a energia passa para os insetos e os outros herbívoros que se alimentam das plantas dos insetos. A energia vai para os camundongos e os outros carnívoros inferiores que se alimentam de herbívoros. Dos camundongos, a energia passa para as cobras, que deles se alimentam, e assim por diante, vai se formando uma cadeia alimentar, em que matéria e energia vão passando de ser vivo a ser vivo, tá? Até chegarem aos carnívoros superiores, como as águias, os tigres e os tubarões brancos, ocupando o ponto extremo da cadeia alimentar. Essas espécies só são consumidas por parasitas, as bactérias e os fungos, especializados em fazer o quê? A decomposição desses seres, tá? E parte da energia que chega a um ser vivo é gasta em suas atividades de sobrevivência, no crescimento e na reprodução. Por exemplo, portanto, para o nível seguinte da cadeia alimentar, passará sempre menos energia do que entrou. É por isso que os carnívoros superiores, que ocupam posições terminais nessas cadeias alimentares, eles estão sempre em risco de extinção. Para eles sobra sempre uma parcela pequena de energia disponível. Além disso, qualquer quebra na cadeia alimentar coloca sua posição em risco. Olha aí, o modelo de cadeia alimentar que eu deixei aqui para vocês. Eu tenho os produtores, eu tenho os consumidores de primeira ordem, os consumidores de segunda ordem e os consumidores de terceira ordem, tá? Os produtores, eu tenho a árvore, a verdura e as gramíneas, que são as plantas. Eu tenho os consumidores de primeira ordem, que são aqueles que comem os produtores. Eu tenho a zebra, eu tenho o coelho, o rato, que ele também, o rato também come, seres decompostos. E eu tenho o inseto herbívoro, que come folhas também. Aí eu tenho os consumidores de segunda ordem, que eu tenho a cobra, tá? Eu tenho o coelho,
ou a cobra, a coruja, a raposa e o lagarto. E os consumidores de terceira ordem, né? Eu tenho a onça e o gavião, tá bom? Então, olha, vocês observam aqui, ó. A zebra, ela come a planta, tá? A cobra, ela pode picar a zebra. A onça, ela pode o quê? Também ser picada pela cobra, mas ela pode comer quem? A zebra. Ela pode comer essa aqui, tá? Então, é uma cadeia, tá, gente? É a produção alimentar desses animais que é realizada dentro de uma cadeia, tá? Então, no livro de vocês, eu fiz isso para que vocês percebessem não só esse modelo de cadeia alimentar que tem no livro de vocês, mas que vocês observassem uma outra cadeia alimentar, tá, crianças? Ele fala sobre as relações entre os seres vivos, né, que ele chama de cadeia alimentar, uma sequência, né, em que um ser vivo serve de alimento para o outro. Então, tudo que está dentro do meio ambiente, dentro do ecossistema, tá? Cada ser vivo, ele se alimenta de um outro ser vivo, tá, gente? Porque é necessário, é um ciclo, tá? É um ciclo que vai, ó. Aqui eu tenho o produtor, que é o capim, vem o caramujo, o tuiuiu e as bactérias, certo? As bactérias, que são os decompositores, né? Bactérias e fungos, certo? Aí eu tenho embaixo, ó, neste exemplo de cadeia alimentar, o capim é o produtor, né? Que é tipo gramínea, né? O caramujo e o tuiuiu são consumidores e os fungos e bactérias os decompositores, certo? Aí eu tenho a representação fora de proporção, né? Cores, fantasias, tá? Para que vocês observem melhor. E embaixo eu tenho outro modelo de cadeia alimentar. Eu tenho palmito, jussara, eu tenho filhotes de sabiá laranjeira, eu tenho tucano, né, do bico verde, e as bactérias e fungos, que são os decompositores. Então, o que? Os filhotes de sabiá, né, eles comem quem? O palmito. O tucano, né, que também vai comer quem? O filhote de sabiá, que vai comer quem? O palmito, tá? E depois os fungos e bactérias que vão fazer a decomposição desse ser vivo. Nessa cadeia alimentar, o palmito jussara é o produtor. O sabiá consome os frutos do palmito jussara. E o tucano, do bico verde, alimenta-se de quem? Dos filhotes de sabiá laranjeira. Portanto, o sabiá laranjeira, como o tucano do bico verde, né, são organismos consumidores, tá? Eles são consumidores. E os fungos e bactérias, né, são os decompositores. Então, aqui eu tenho dois exemplos de quê? De cadeia, né, alimentar dentro da proporção que ele está falando para vocês, só de consumidores, de produtor, consumidor e decompositor, tá? Que vocês irão observar por enquanto essa cadeia simples, tá? Mas eu fiz questão de mostrar para vocês um outro modelo de cadeia alimentar, tá? Para que você não fique somente nessa visão, porque tem o consumidor, né? Como eu mostrei aqui para vocês, ó, tem um consumidor de primeira ordem e tem um consumidor de segunda ordem e o de terceira ordem, certo? Eu tenho os três consumidores e o produtor que vai o quê? Produzir o quê? O alimento para cada consumidor desse, tá certo? E a atividade que vocês vão levar para casa é para vocês identificarem quem é o consumidor, quem é o decompositor nessa cadeia alimentar, tá certo? O que significa as setas? Você vai representar conforme mostra aqui o exemplo da página anterior, da página 28. Na página 28, a primeira cadeia está dizendo que neste exemplo de cadeia alimentar, o capim é o produtor.
não é isso? A seta, ela indica o quê? A ordem de quem? Do ser vivo que está na cadeia alimentar, tá? Quem é quem? Quem se alimenta de quê? Tá certo? É possível existir cadeia alimentar sem produtor? Tá perguntando se é possível. É possível ou não é possível, crianças? Sim ou não, tá? Você vai responder aqui. E por quê? Na primeira questão, você vai o quê? Identificar quem são os consumidores e os decompositores. Depois, você vai escrever. O primeiro, ele é quem? Tá? O segundo, ele é quem? O terceiro e o quarto, tá? Depois, ele está perguntando o que cada seta, né? O que significa as setas, certo? Então, as setas, elas indicam o quê? A transmissão de quê? De nutrientes e energia, né, crianças? De um organismo para o outro, tá? Ela indica essa transmissão de energia, tá? E de nutrientes do produtor para o consumidor, do consumidor para quem? Para o decompositor, tá? Então, as setas indicam isso. Aí ele pergunta se é possível existir cadeias alimentares sem produtores. Aí também você vai responder. Eu espero que vocês façam uma leitura, né, um bom entendimento, tá, criança? Para perceber, será que existe cadeia alimentar, tá, sem o produtor? Nós falamos que o produtor é quem? O produtor é aquele que produz o quê? Aquele que produz o alimento. Produz o alimento para quem? Para o outro ser. Então, será que é possível existir essa cadeia alimentar sem um produtor? Alguns agricultores que produzem caquis estão preocupados com as frutas que estão sendo comidas por bandos de maritacas. Um deles sugere que sejam utilizados gaviões para combater as maritacas. Afinal, gaviões podem se alimentar de maritacas. Represente a cadeia alimentar que ocorre entre esses seres vivos. Entre quem, gente? Entre os caquis, né? Entre as frutas, né? Que são os caquis. As maritacas, tá? E o gavião. Você vai representar a cadeia alimentar com esses 3 seres aí, tá bom? A outra questão, ela diz para você ler um texto e discutir as questões a seguir. Eu tenho lá o texto. Experimente isso, sugeriu Leslie, apontando para uma embalagem redonda e brilhante. São os famosos bolinhos de carne de porco do vovô. Apesar de desajeitado no manejo dos pauzinhos, Elliot conseguiu levar um deles no cesto de bambu para a boca. Nunca tinha provado algo parecido antes e, na hora, descobriu que todas as criaturas adoravam a comida do famoso Fred. O bolinho ele era suave e picante e liberava um caldo saboroso sem parecer estranho. Elliot não sabia como, mas achou que comer aquilo fez bem para ele. Não era apenas uma sensação boa, mas algo mais profundo, algo maravilhoso demais para ser descrito. Tá bom? Então, vocês vão, né, responder as questões A, B e C, referentes ao texto. Leitura e interpretação, tá, crianças? Não tem nada de anormal nessa questão. É somente você fazer a leitura e responder as questões conforme o texto. Tá bom? Então, vamos lá passar para a nossa aula seguinte.